a todos. Hoje a gente vai trabalhar com infraestrutura de dados espaciais. É o tema da nossa aula de hoje. Então, acho que vocês já tiveram um gostinho um pouco da infraestrutura de dados espaciais quando eu falei para vocês no finalzinho da aula sobre modelagem numérica de terrenos, né? A gente mostrei para vocês assim, o visualizador da INDE, né, que é um dos sites que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então vocês viram já um portalzinho onde conseguem baixar vários dados, né? Então vocês já têm um gostinho assim mais ou menos do que a gente vai ver nessa aula. A gente está gravando, depois eu vou disponibilizar para vocês lá no dia, né, o link da aula. Bom, o que é uma infraestrutura de dados espaciais? A ideia é o seguinte, é você pegar os dados públicos, dados espaciais públicos do governo, e colocar num servidor, que seria, por exemplo, um servidor aqui, e desse servidor, todo mundo que quiser vai poder ter acesso aos dados e visualizar e fazer as análises. Ou seja, você tem o dado centralizado e você dá acesso para todo mundo. Então, a ideia básica é essa aqui. E de onde surgiu essa discussão sobre infraestrutura de dados espaciais? O que acontece? Você gerenciar, armazenar, distribuir acesso para dados espaciais é algo que pode ser relativamente complexo, principalmente quando você está trabalhando com muitos dados, e pode ser caro também. E exige tecnologia, treinamento. E por outro lado, grande parte dos dados governamentais, eles estão vinculados à questão espacial. Ou seja, você tem dados sobre um lugar, você tem um processo de investigação ou de fiscalização relacionado a diferentes lugares. Você tem que distribuir os seus recursos financeiros para diferentes lugares. Ou seja, a gente sempre pode agregar o dado espacial aos dados públicos para fazer análises espaciais e para conseguir visualizar como que é o território onde o governo está trabalhando. E qual que era o problema que começou a acontecer? Cada órgão começou a ter o seu departamentozinho de geoprocessamento e começou a criar suas bases de dados, cada um do seu jeito, cada um com o seu programa, e uns não passavam para os outros, ninguém sabia o que cada um tinha. Às vezes um segurava, não queria passar para ninguém, outros deixavam num computadorzinho no canto, e depois, por exemplo, o funcionário aposentava, o dado desaparecia. E muitas vezes o governo pagava caro, cada um pagava caro para produzir um certo dado, e um outro departamento pagava também caro para produzir quase o mesmo dado. Um pouquinho diferente, mas praticamente a mesma coisa. E isso era um desperdício de recurso. Então a ideia de fazer uma infraestrutura geral de dados espaciais era justamente otimizar esse esforço de gerar dados, de armazenar os dados e de distribuir para todo mundo. E isso, assim, é lógico que teve toda uma mudança de pensamento ao longo do tempo, que antes, assim, os órgãos, eles queriam guardar para si e vender os dados para os outros, e hoje em dia está muito mais numa percepção de que quanto mais você disponibilizar os dados gratuitamente, mais utilidade para a sociedade de uma maneira geral você vai ter. Então é uma mudança também de postura em relação aos dados espaciais. E que é progressivo. Na verdade, não vou falar para vocês que a gente está numa maravilha hoje não. Ainda tem muito dado guardadinho em alguns departamentos que não são tão fáceis de conseguir. Mas está melhorando bastante ao longo dos anos. Bom, então esse termo surgiu em 1994 nos Estados Unidos. E aí a definição que eles deram para a criação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais americana era essa. Vou ler para vocês. Tecnologia, políticas, padrões, recursos humanos necessários para aquisição, armazenamento, distribuição e otimização da utilização de dados geoespaciais. O que vocês podem ver aqui nessa definição? É muito mais do que simplesmente um servidor com um portal na internet. A gente inclui tanto a tecnologia, mas também a política pública,
os padrões para todo mundo fazer os dados da mesma forma e conseguir todo mundo utilizar o mesmo dado, e os recursos humanos também. Ou seja, você precisa ter pessoal capacitado, tanto para produzir e armazenar dados, quanto também para utilizar esses dados também. Bom, então, o que a gente vê? Então, o que uma infraestrutura de dados espaciais teria, assim, dentro de uma visualização gráfica? Tem as pessoas, tanto os usuários quanto os provedores, tem os dados propriamente dito, que tem que ter, né, armazenados lá, a tecnologia para conseguir distribuir de uma maneira amigável para todo mundo, a questão institucional, que é muito importante, que eu estava conversando, que foi o que eu conversei para vocês, essa mudança de mentalidade de distribuir, de compartilhar os dados, e as normas e padrões, que praticamente engloba, né, grande parte, que é justamente conseguir todo mundo conversar na mesma língua e catalogar, ou seja, para você organizar uma infraestrutura inteira, você tem que estar tudo sendo produzido dentro do mesmo padrão, senão você não consegue fazer um dado conversar com o outro. E, então, em 2008, ou seja, 14 anos depois dos Estados Unidos, né, criou-se a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais no Brasil. Depois que o pessoal já viu que estava perdendo muito dinheiro, né, e atrasando muito enquanto a questão dos dados espaciais, então viram que era importante. A definição é praticamente a mesma do modelo americano e acrescenta de origem federal, estadual, distrital e municipal. Ou seja, que a ideia não é só uma infraestrutura nacional, não é só dos órgãos do governo federal. A ideia dessa infraestrutura nacional é justamente assim, os estados, os municípios, todo mundo conseguir compartilhar os dados, tanto para ter acesso, quanto também para o município gerou um zoneamento urbano, coloca na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais para poder ser distribuído, porque é muito melhor para o município, muito mais fácil usar uma infraestrutura já pronta do governo federal, um portal que todo mundo acessa, do que ter que pagar um valor absurdo para, por exemplo, uma empresa de consultoria fazer um portal lá e que depois de alguns anos acaba o recurso municipal para esse projeto e aí o site até sai do ar e aí investiu dinheiro à toa, sendo que já tem uma infraestrutura pronta para compartilhar esses dados, né? Só que é lógico, hoje em dia a gente ainda não está muito nesse nível não. A gente está no nível federal praticamente. Os estados estão começando, alguns estados estão começando a se incorporar e os municípios ainda estão um pouquinho longe. Mas a ideia é que no final a gente consiga integrar todo mundo na mesma infraestrutura. Então, o propósito é esse. Então aqui a gente seria o seguinte, o que se queria com uma infraestrutura? Catalogar, integrar, armazenar os dados de todas as instituições de governo, tanto federal, estadual, municipal, e aí de uma forma assim que todo mundo consegue ter acesso e explorar esses dados. E aí, assim, esse aqui são alguns dos departamentos de governo que já estão colocando dados na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. A gente tem CPRM, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o DENIT, também de Transporte, Embrapa, IBGE. O IBGE, ele tem uma função especial, porque além dele prover muitos dados, ele também dá um suporte técnico para a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então ele tem uma função também de política pública, uma função administrativa também. E, e vários outros, Ministério das Cidades, da Fazenda, do Meio Ambiente. Então, quer dizer, tem muito dado sendo colocado já, mas como vocês podem ver, praticamente nível federal, né? Os órgãos federais. Então, uma forma de ter acesso a esses dados é o que a gente chama de geosserviços. Que são o quê? São portais na internet onde você consegue, por exemplo, visualizar um mapa. Vocês já devem ter visto vários, né? E o que eu já tinha mostrado naquela aula de fonte de dados ambientais é o visualizador da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Você clica lá nas camadinhas que você quer exibir e ele aparece lá no mapa, num portalzinho bonitinho, né?
Só que a ideia não é só essa. A ideia do geoserviço é que vocês possam abrir tanto no navegador, quanto vocês possam abrir também num software de geoprocessamento. E aí vocês vão o quê? Conseguir visualizar dentro do software, ou então até manipular ou baixar esse dado de forma desse acesso pela internet. Além de que o portal também pode colocar um link de download, né? Download do Shapefile, do TIFF, essas coisas. E um ponto importante desse geoserviço, assim, quando a gente está pensando na infraestrutura nacional de dados espaciais, é essa ideia de que tudo tem que estar conversando. Ou seja, não adianta eu fazer um arquivo, por exemplo, num formato que só o ArcGIS lê, se o outro departamento não tem ArcGIS. Então, teve que buscar formatos que consigam ser lidos e consigam ser acessados por todo mundo. A maneira que foi adotada é utilizar o que a gente chama dos dados da OGC, Open Geospatial Consortium, que é uma organização mundial que gera, por exemplo, dados de formato aberto, ou seja, que todos os programas conseguem ler, e que você gerando o seu dado nesse formato, você tem uma garantia de que todo mundo vai conseguir ler e que os programas, tanto hoje quanto no futuro, também vão conseguir abrir. Então, esse aqui é o site, né, da OGC. Hoje ela tem mais de 350 membros, principalmente de universidades, departamentos de governo, de empresas. A ideia era justamente fazer um conjunto de quem precisa de dados espaciais e organizar essa linguagem. Tanto é do formato dos arquivos, quanto a maneira de armazenar, a maneira de disponibilizar na internet. Ou seja, de forma a fazer tudo isso de uma forma padronizada. Então, um desses protocolos para disponibilizar dados na internet é o que a gente chama de Web Map Service, WMS. Ele é um serviço que serve somente para visualização. Então, ou seja, você consegue visualizar tanto no navegador de internet, quanto dentro de um software de geoprocessamento. Mas você não consegue baixar o dado, editar ele, trabalhar com informações mais específicas. É mais para visualização. Então, eu queria, se vocês puderem, se vocês quiserem, vocês podem abrir Vocês conseguem abrir Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais? Se quiserem olhar, a gente pode... Só para já começar a ter um pouquinho de prática na aula, né? Não ficar só expositivo. Vocês podem procurar o site da INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Aí a gente vai no que chama assim, Geoserviços, Catálogo de Serviços. Aí você deve abrir algo mais ou menos assim. Conseguiram achar? Procura no Google INDE, né? Aí vocês vão achar, procura Geoserviços e depois Catálogo de Serviços no site. Devem ter achado um site mais ou menos assim, né? Conseguiram todo mundo achar? Então vocês veem, tem vários órgãos e eles têm o serviço de WMS deles. Então, por exemplo, você quer ir no serviço de WMS do IBGE, do Ministério do Meio Ambiente, aí você vai conseguir visualizar os dados de cada órgão. Então, se vocês clicarem aqui no WMS do IBGE, então vamos clicar, então, todo mundo, né? E devem chegar aqui no Geoservice. Chegaram? Então, vocês têm aqui uma lista imensa. Provavelmente, às vezes, tem que clicar aqui em Layer Preview. Aí deve aparecer para vocês. Apareceu? A listinha, né? Então tem centenas de dados geográficos que o IBGE disponibiliza. E aí, se vocês escolherem algum, eu não sei quais que estão aparecendo aí para vocês, né? Mas algum assim que talvez apareça. Às vezes você escolhe um que é tão pequenininho, os pontos do Brasil, é tão pouca coisa que você não consegue nem ver. Mas a ideia é que se vocês clicarem em Open Layers, em algum deles, vai aparecer uma outra aba, né, com a visualização do dado, que seria mais ou menos uma coisa assim. Por exemplo, nesse caso eu abri a de cidades, e aí quando apareceu no navegador todas
as cidades no Brasil. Um layer de ponto. Na verdade é um shapefile, né? A base, né? Mas aí num formato que não é um shapefile, é um formato aberto. E aí vocês conseguiriam visualizar. Se vocês... Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente visualiza no QGIS. Mas a ideia é que se você copiar esse link aqui e colocar lá no lugar certinho lá do QGIS, você também vai visualizar como mapa de fundo esses pontos aqui. Quer dizer, da mesma forma que o navegador consegue visualizar, o QGIS, o ArcGIS e outros programas também vão conseguir visualizar também. Buscando, né? Mas só visualização. E não é só visualização, na verdade tem um pouquinho a mais. Você também pode ir lá com aquele botãozinho de ver informação, você clica num pontinho aqui e ele vai te falar, por exemplo, o nome do município. Então é um pouquinho assim que o QGIS ainda consegue fazer a mais. Mas não é igual você ter o seu shapefile, né? Bom, eu queria mostrar para vocês outros serviços também. O WMS é só de visualização. Mas existem outros um pouco mais avançados ou mais abertos, que é o que a gente chama de Web Feature Service, WFS, e Web Coverage Service, WCS. Porque o que eles fazem? Na verdade, além de mostrar a visualização, você consegue baixar, por exemplo, no QGIS, a tabela de atributos. E depois você consegue editar ela, mudar os vetores e depois gravar como um outro formato, por exemplo, gravar como shapefile. Ou esse aqui, o de cima, é o de vetor. O de baixo, que é o Web Coverage Service, WCS, é o de raster. Então, se você tem um serviço WCS, você consegue, por exemplo, abrir um arquivo raster igual o TIFF, por exemplo, e depois baixar ele para o seu computador. Ou então você consegue, por exemplo, fazer operações, tipo pegar um mapa de elevação, fazer uma operação para gerar declividade, alguma coisa assim. Então, nós vimos 3 serviços, né? WMS, que é esse aqui, WFS e WCS, certo? Então, agora eu vou pedir para vocês abrirem o QGIS, a gente vai visualizar eles no QGIS, tá bom? Vamos lá, todo mundo abrindo o programa. Conseguiram abrir? Bom, queria que vocês começassem, olha no canto esquerdo do QGIS e procura esses botõezinhos aqui. Deve ter uns globinhos, né? Igual na parte que você adiciona raster, adiciona vetor, tem esses globinhos que é justamente para adicionar esses geosserviços, esses serviços web, né? Então, quais que são? O primeiro é o WMS para visualização. O segundo é o WCS, que é o de visualização e manipulação raster. E o WFS, que é o visualização e manipulação de vetor. Vocês conseguem ver, né? Esse aqui é os quadrículozinhos, esse aqui é um vetorzinho, né? E esse aqui é só o globinho para a gente ver o mapa do mundo. Na verdade, porque começou assim, porque tinha o WMS que você conseguia ver o mapa do mundo atrás dos seus dados, né? Para ficar bonitinho. Bom, então o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para vocês vamos começar com WMS. Vocês vão clicar aqui nessa setinha para baixo, aí vai aparecer 2 opções. Por que são 2 opções? O WMS, ele é o formato aberto da OGC, que é utilizado na nossa infraestrutura nacional de dados espaciais. Mas existem órgãos, por exemplo, empresas, que eles têm o formato do ArcGIS, que é o geosserviço web do ArcGIS, que é o ArcGIS Server, MapServer, que são pagos, né? Mas, apesar assim, do servidor ele ter uma licença paga
do ArcGIS e que gera todo esse serviço, a gente também pode visualizar no QGIS, como usuário. Então, caso vocês cheguem em algum órgão que aparece o serviço do ArcGIS ou MapServe, alguma coisa assim, vocês conseguem pegar o link lá e visualizar no QGIS também, tá? Mas no caso a gente vai trabalhar hoje na nossa aula com o WMS. Então, vocês clicando lá, vai abrir uma janela colocando adicionar camada a partir do servidor, né? Aí vocês vão criar em novo. Clicar aqui em novo e vai aparecer uma outra janelinha. Nessa janelinha, a gente vai visualizar agora as unidades de conservação. Então a gente vai entrar no serviço do ICMBio. Aí vocês colocam o nome, né, que vocês quiserem. Coloquei ICMBio. E vocês vão entrar com esse endereço aqui. Se vocês estiverem com dificuldade de ler, eu coloquei na pasta alunos, lá no @cartigel2017, né, o PDF dessa aula. Vocês também podem copiar de lá. Mas não é difícil não. http://mapas.icmbio.gov.br/geoservers/OWS. Na verdade, esse finalzinho OWS, em alguns lugares, vocês podem olhar na internet, vai estar WMS, WFS. O OWS é o geral, mas o WMS é só para WMS, o WFS só para WFS. Em geral, qualquer um que vocês colocar aqui vai funcionar. Mas só falando para vocês, porque às vezes vocês vão explorar para o trabalho de vocês algum site que vai ter outro finalzinho aqui, mas funciona do mesmo jeito, tá? Aí vocês vão apertar para colocar como OK. Quando colocou aqui, vocês vão clicar em conectar aqui. Vai aparecer o ICMBio lá em cima, né, que é o nome que vocês deram. E vocês vão clicar em conectar. Quando clicar em conectar, demora um pouquinho, mas vai aparecer todas as camadas que o ICMBio disponibiliza. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Isso é uma maneira de você acessar todos os serviços, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente podia... Opa, deixa eu pegar aqui para trás. A gente podia pegar esse endereço aqui e visualizar isso aqui no QGIS? Aí, nesse caso, seria o quê? A gente colocaria aqui, ó, na URL, justamente aquele endereço que a gente abriu lá no geoserviço do IBGE. Aí, na hora que a gente conectasse, ia aparecer um só. Porque ele é o geoserviço para aquele mapa específico. Esses aqui, eles também têm um link específico para cada um. Mas a gente colocou o endereço geral porque vocês conseguem visualizar tudo, né? Eu vou pedir para vocês escolherem só a unidade de proteção integral e colocar aqui, e aí vocês veem assim, que vocês podem visualizar em diferentes formatos. Todos esses aqui são raster, e esse aqui é o único vetorial. Para o que a gente está querendo, já que a gente vai só visualizar, que o WMS é só visualização, não faz muita diferença. Qualquer um, às vezes assim, um vai carregar mais rápido que o outro, no final das contas. Mas vocês podem deixar padrão PNG, não tem problema não. E aí, se clicar na unidade de proteção integral, vocês vão colocar aqui para adicionar. Deve aparecer para vocês algo mais ou menos assim, depois de um tempinho. Que tem que demorar para carregar. E hoje a internet da UFABC estava meio ruim. Tá? Aí vocês me falam, alguém conseguiu já visualizar? Conseguiram? Então, pegamos um momento bom então da internet. Tá bom. Não, tá, isso aqui é só visualização. Se vocês quiserem, tem aquele... Vocês sabem qual que é um botãozinho para você visualizar atributo? Que é um izinho lá no alto, né? Se vocês quiserem clicar com um izinho em cima de algum desses pontos aqui, também demora um pouquinho para baixar, mas ele consegue recuperar qual que é o nome da unidade de conservação, alguns atributos assim. Mas você não consegue ver a tabela de fundo do Shapefile, não. Você consegue recuperar assim, para aquele que você pesquisa, né? Bom, então,
vimos como é que funciona o WMS. Esse é um tipo. A gente poderia abrir várias outras camadas. E agora a gente vai abrir uma WFS, tá bom? Então vocês vêm aqui na setinha aqui e vão, da mesma forma que eu tenho o WFS, que é o formato livre, também o QGIS tem a opção de visualizar o ArcGIS Feature Server também. E aí, assim, depende do como que o órgão disponibiliza, se é no formato ou no outro, né? E aí vocês vão colocar, agora vocês vão fazer a mesma coisa, vai abrir a mesma janela, só que agora é WFS, vocês vão criar um novo e mandar gerar, por exemplo, o nome ICMBio WFS, por exemplo, e colocar o mesmo endereço, que é o http://mapas.icmbio.gov.br/geoserver/OWS. Porque esse é o geralzão, né? Talvez se você colocar assim, WFS vai funcionar a mesma coisa, mas o OWS é o endereço geral. Em seguida, depois que vocês já criaram, todo mundo escreveu, conseguiram? Leram direitinho? Colocaram já? Então tá. Aí é a mesma coisa, vai aparecer o ICMBio, WFS ou qualquer nome que vocês deram. Vocês vão clicar aqui em conectar. Vocês vão escolher a unidade de proteção integral, né? E mandar conectar. E adicionar, no caso, né? Depois que conectou. Abriu, conectou. Depois de um tempo abriu as camadas todas, escolhe a unidade de proteção integral e manda adicionar. Aí vai demorar mais ainda. Porque o WFS, ele não baixa só para visualização, ele vai baixar os vetores todos e vai baixar a tabela por trás de atributos. Então vocês conseguiram? Adicionaram? Apareceu a camadinha nova? Está carregando, né? Tá. Mas no final a visualização vai ser a mesma. O jeito que vocês vão ver lá vai ser o mesmo. Porque na verdade é a mesma coisa, né? Ele está buscando. O que eu vou pedir para vocês é para depois, quando conseguiu baixar, vai aparecer aqui, vocês vão clicar com o botão direito do mouse em cima dessa nova camada e vocês vão ver que aqui vai ter essas opções, igual do Shapefile. Abrir a tabela de atributos. Aí eu vou pedir para vocês abrirem a tabela de atributo para vocês verem o que tem lá dentro, que vai ter o nome, ano de criação, algumas outras informações. E depois eu vou pedir para vocês, depois que vocês já brincarem assim, já visualizarem a tabela, que também demora um pouquinho para baixar, é assim mesmo. E é um arquivo grande, né, nacional. E aí depois vocês colocam para salvar como? Para vocês salvarem como um shapefile. Aí vocês podem guardar esse shapefile para vocês. Tem alguns casos, por exemplo, no Ministério da Saúde, que é mais fácil você conseguir o dado como WMS e depois você transformar em shapefile do que você baixar. Um caso específico das unidades de proteção integral, o legal de você abrir o WMS é porque ele é atualizado trimestralmente. Então você sempre vai ter a camada mais recente, a informação mais recente de unidade de conservação. É mais legal do que se você tiver um shapefile no seu computador que daqui a um ano você abre e já está desatualizado. Então você tem a garantia de que você está acessando no site do ICMBio, que cuida das unidades de conservação e que vai te dar o dado mais atualizado para vocês. Então se todo mundo conseguiu, viu a tabela, gravou como shapefile, né? Vocês já sabem como é que faz, né? Então tá. Bom, a parte prática é bem pequenininha, era isso mesmo. Eu coloquei do ICMBio porque ele funciona direitinho. Tem outros que também funcionam direitinho. O do IBGE funciona quando o IBGE está de pé. Às vezes ele some, mas ele também funciona direitinho. O IBAMA tem o mesmo também, o geoserviço com os endereços. Depois eu vou colocar para vocês no TDIA, né? E aí vocês podem também acessar. E do Estado de São Paulo tem o DataGeo da Secretaria de Meio Ambiente, que também tem o serviço, o geoserviço.
Então vocês também conseguem baixar de lá também. E funciona muito bem. Existem vários outros órgãos que também fazem. O INCRA, DNPM, CPRM, ANEEL, a Embrapa, ANA, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente. Aí vocês teriam que entrar nos sites deles, né? Eles vão ter, procura por geoserviços, WMS, alguma coisa assim. Nem sempre funciona muito direitinho, não. Às vezes, o geral, o endereço geral não funciona, mas eles fornecem o endereço de cada mapa específico, cada base de dados, e ela funciona. Então, vocês também têm essa opção. Às vezes, por exemplo, no Ministério da Saúde, eles dão, ou no Ministério do Meio Ambiente, eles dão o endereço de no site de cada base de dados. Aí você copia, cola lá no geoserviço do QGIS, e aí você consegue visualizar. Então, vocês têm que ver. Às vezes é o geral, às vezes vai ser por base de dados específica que vocês vão ter, tá bom? Agora eu queria falar um pouco de vocês sobre o metadados, porque se vocês forem lá de novo, né, onde vocês entrarem de novo no navegador e voltarem lá no catálogo de serviços da INDE, a gente vai ter aqui, o IBGE tem tanto WMS quanto o catálogo de metadados. E aí a gente pensa, o que são esses metadados, né? Metadado é o seguinte: meta é o que está por cima, né? Ou o que está antes. Então, quer dizer, é um dado que descreve um dado. Para que tanto dado, né? É o seguinte: é informar o quê? Quem que gerou o dado, sobre que lugar que esse dado. Enfim, informações que ajudam a gente a gerenciar e formar um banco de dados e conseguir, inclusive, localizar isso quando a gente está buscando um certo dado. Eu quero dados sobre São Bernardo do Campo. Então você procura lá no seu banco de dados, lá nos metadados, São Bernardo do Campo, vai aparecer os dados que tem sobre São Bernardo do Campo. Então assim, essa que é um pouco a ideia. É tentar conseguir fazer uma maneira organizada. Mais ou menos igual se faz numa biblioteca, né? Que tem um catálogo dos livros, dos autores, para você conseguir buscar e acessar. Então vocês podem clicar aqui em catálogo de metadados do IBGE se vocês quiserem, que aí deve abrir um site mais ou menos assim. Às vezes muda um pouquinho, mas como é que funciona? Tem um lugar de busca, que igual eu falei, se quisesse São Bernardo do Campo, se quisesse biomas, ou estradas, rodovias, ou o que você quisesse, e apertando aqui, ou então você pode escolher por área também, para pesquisar sobre o que tem em uma certa área, ou você pode também visualizar por categorias, que é demografia, educação, energia, fauna e flora, todas as categorias que você quiser. E aí, a partir disso, você vai visualizar os metadados, que seriam as informações. Algumas vezes, o metadado ele tem, por exemplo, o link do geoserviço, que aí você consegue copiar direto lá no QGIS e visualizar. Outras vezes tem um link para você dar o download. Outras vezes não, outras vezes tem só o contato do e-mail de alguém que você vai ter que mandar um e-mail para pedir o dado e implorar para a pessoa te dar o dado. Torcer para a pessoa não apagar o e-mail, né, sem te responder. O ideal era que todo metadado tivesse um endereço também onde você consegue baixar o dado. Bom, e o que tem nesses metadados? As perguntas para que ele tenta responder é mais ou menos o seguinte: o que ele é, quando que foi produzido, quem que produziu, como que foi produzido, ou seja, a metodologia para produzir os dados. Se ele foi produzido, por exemplo, a partir de um outro dado, você pegou, por exemplo, a hidrografia do IBGE, vamos supor que a Agência Nacional de Águas pegou a hidrografia do IBGE e trabalhou ela para conseguir, por exemplo, melhorar os dados. Aí ela tem que escrever lá na metodologia, falar assim, ó, a fonte de referência original era IBGE, a gente mudou isso, isso e isso nos dados, alguma coisa assim. E a questão do objetivo para que ele foi produzido. Se essas perguntas não forem respondidas, às vezes a gente fica sem saber como é que a gente usa o nosso dado.
Aquela coisa, às vezes a gente acha um shapefile, por exemplo, numa pasta perdida no laboratório aqui de geoprocessamento. Aí você não sabe de onde que é, qual que é a resolução, como que foi feito, o que significa cada variável na tabela de atributos. Você fica perdido. Então a ideia dos metadados, quando a gente quer publicar algo na internet, a gente fornecer informações que os usuários podem achar úteis para conseguir utilizar esse dado. Principalmente quando a gente está trabalhando com questão científica, não é só visualização, e a gente vai fazer análises dos dados, é muito importante a gente saber essas informações. Bom, então, por exemplo, alguns exemplos, né? Já que a pergunta, vamos pensar a resposta. Seria responsável pelo dado, extensão geográfica, que seria assim, latitude máxima, latitude norte-sul, longitude, não, peraí, longitude que é norte-sul, né? Latitude, não, longitude leste-oeste, latitude norte-sul. Formato do arquivo, se é shapefile, TIFF, qual que é a extensão. Sistema de referência. A pior coisa que tem é você baixar, às vezes, um shapefile que não tem sistema de referência. E aí você tem que chutar um, né? E torcer para você ter chutado certo. Isso aumenta demais a imprecisão da localização geográfica. Outra questão sobre a qualidade do dado, por exemplo, como que foi produzido, qual que é a resolução. E o autor do metadado, justamente para quem que você pode pedir o dado, você pode tirar uma dúvida, se você não souber, né? Ou às vezes você pode informar o autor assim, tal coisa está errada no seu dado, né? E outras informações, que aí é codificação de caractere, que às vezes vocês podem achar que não é importante, mas é aquela diferença para aqueles caracteres onde está com tio, acento, cedilha, não aparecer um ícone todo maluco no lugar do acento, né? Então é um tipo de informação interessante na hora para você conseguir abrir o dado corretamente e visualizar. Bom, e o QGIS, ele tem quando a gente entra naquela propriedade de uma camada, ele tem uma opção para você colocar os metadados. Então, por exemplo, se você for distribuir um dado publicamente, é muito interessante você escrever no metadado, dentro do shapefile, do TIFF, né? Ou de qualquer outro arquivo, camada que você vai gravar, eles armazenam dentro dele os metadados também. Então você pode colocar, fui eu que fiz, eu coloco o seu nome, né? Ou o seu endereço, ou coloca, por exemplo, o site na internet onde você consegue baixar o dado, um resuminho falando como é que esse dado foi feito, né? Essa questão de lista de palavras-chave é mais para questão de busca, né? Se alguém for querer buscar. Enfim, se você tiver uma legenda que você quer que exiba junto com essa legenda, você pode colocar um link na internet para a pessoa baixar o arquivo de legenda também. Então tem várias informações, menos detalhadas do que na Índia. Mas se você pega um shapefile que tem pelo menos isso, você já é muito melhor do que o que normalmente a gente consegue. Então, é uma prática assim, que a gente sempre fala, é chato demais escrever metadado, mas ajuda demais quando outras pessoas vão utilizar essa informação. Bom, e como é que quais são os padrões para fazer esse metadado? Porque se cada um quiser fazer o metadado de um jeito, depois a gente não consegue juntar tudo na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, né? Então existe uma norma mundial, que é são a ISO 19115 e 19139, que ela fala como que deve ser metadado para dados espaciais. E aí, quando foi fazer a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a Comissão Nacional de Cartografia adotou essas normas internacionais e criou uma norma brasileira, que na verdade ela conversa direitinho com a norma internacional, é uma adaptação, né? Para falar assim, isso aqui é o nosso. Então é essa que é utilizado na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então quando vocês entram no IBGE, nos metadados,
os metadados são feitos de acordo com essa norma aqui. Bom, e aí só mostrando para vocês alguns metadados mais básicos, na verdade são 300, e 8 são obrigatórios, os outros são opcionais. Mas mostrando alguns para vocês, né, que vocês já viram. Título, data, responsável, extensão geográfica, o idioma, a escala, um resumo, né, sobre a metodologia, o formato de distribuição, no caso, por exemplo, tipo de representação espacial, se é raster, se é vetor, sistema de referência, o acesso online, que é opcional, mas que é super útil, né, para a gente conseguir acessar depois. Enfim, e muitos outros. Mas assim, só para mostrar para vocês algumas das coisas que tem nessas informações. Se vocês forem em cada camadinha de cada órgão, muitas vezes não vai estar tudo preenchido aqui. Vai estar só alguns deles, principalmente os obrigatórios. Mas a ideia é que quanto mais informação tiver, melhor para quem vai utilizar o dado. E chegando um pouco mais para a conclusão da nossa aula de hoje, vocês viram que está curtinho, né? Mas a ideia é essa, dar mais tempo para vocês fazerem os trabalhos, né? Mas a ideia da Índia é o seguinte, tentando revisar o que nós fizemos. Temos dados de diferentes instituições, e aí vai ter algumas instituições que vão ser chamadas de nós. Por quê? Elas são nós porque elas têm um servidor. Então, por exemplo, o IBAMA tem o servidor dele, o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, o IBGE, cada um tem o seu servidor conectado na internet que vai disponibilizar os dados para todo mundo. Algumas instituições vão chamar de nó compartilhado. Por quê? Porque elas não têm o servidor e elas vão pegar emprestado, né, de carona, um pedacinho no servidor de alguma instituição que tem. Isso assim, porque às vezes é muito caro, né? E o governo federal, ele fala assim, quem quiser ser nó compartilhado, assim, eu quero, por exemplo, eu sou um município, eu quero compartilhar os meus dados na Índia, como um nó, assim, as pessoas acessam o meu nó e veem os dados. Mas eu não tenho dinheiro para ter um servidor, o governo federal dá um espacinho lá no servidor lá do Ministério do Planejamento ou do IBGE, para que o município consiga fazer o seu nozinho lá e disponibilizar os seus dados. E com todos os dados e os disponibilizados nos nós, as formas de acessar vocês já viram. Tem os geoserviços, que é os WMS, WFS, que vocês fizeram a prática no QGIS, e que elas obedecem os padrões da OGC, que são os padrões livres de comunicação, visualização e transmissão desses dados. Eu não vou entrar muito para vocês o que é o EDGV, o EPING, mas na verdade são os protocolos para disponibilizar esses dados, né? E por outro lado você tem o servidor de metadados, que é o que a gente viu do IBGE, né? Que aí usa os padrões ISO e o MGB, que é o que eu apresentei para vocês. E as pessoas podem acessar os dados tanto pelo GeoServer, como vocês fizeram, quanto pelo GeoNetwork, que é os metadados, quanto também pelo visualizador da Índia, que é o que a gente fez na aula sobre modelagem numérica de terreno, né, que eu mostrei para vocês. No visualizador você tem acesso tanto ao metadado quanto a fonte do GeoServer, quanto para você visualizar lá na hora. E fazer o download também, você consegue fazer tudo. Eu acho muito mais fácil, se vocês quiserem navegar e procurar dados para o trabalho de vocês começarem pelo visualizador da Índia. Por quê? Porque vocês conseguem visualizar o dado, vocês conseguem já ter acesso a todas as outras coisas. Pode acontecer de que às vezes vocês vão achar um dado lá da Agência Nacional de Águas que só está no servidor de metadados dela. Aí vocês vão ter que ir lá procurar lá e mandar um e-mail para o departamento para ter acesso e tudo. Mas a primeira porta de entrada é o visualizador da Índia. A ideia é ser algo amigável para todo mundo conseguir acessar. Tá bom? E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né, para finalizar, é porque a UFABC ela é um nó na Índia. É uma das duas únicas universidades, né, a UFABC e a UNB,
A ideia é que no futuro todas sejam, mas a gente se adiantou nisso. E tem só 3, a gente só tem 3 dados lá, mas importantes, né? Que é só a questão de áreas prioritárias de conservação, mapeamento geomorfológico e a carta geotécnica de aptidão de expansão urbana para o ABC Paulista. Então, quer dizer, se você vai lá no visualizador da INDE e olha por instituição, tá aqui é o FABC, tem os dados, dá para visualizar e dá para acessar os metadados e dá para baixar os dados também. Então, quer dizer, tem toda essa funcionalidade. E a ideia de ser um nó da UFABC é que, por exemplo, alguma equipe de professores e pesquisadores terminou um projeto, consegue disponibilizar para o público. Um aluno terminou um mestrado, um doutorado, ele pode disponibilizar a base de dados no nó. Um aluno, por exemplo, vocês fizeram iniciação científica, um trabalho de cartografia e geoprocessamento, que tem uma utilidade para a sociedade, vocês entram em contato com os professores, que os professores podem dar acesso para disponibilizar como um nó, dentro do nó da UFABC, para o Brasil inteiro, para todo mundo ter acesso. Só tem que preencher os metadados, né? Bonitinho e tudo, e aí dá para colocar. A gente virou polo nó da Índia, faz menos de um ano. É coisa recente, por isso que tem pouco, mas a ideia é que vai crescendo. Então, a ideia é justamente estimular a alimentação desse nó da Índia aqui. E aí o Diego, né, que é o técnico do laboratório de opção que fica lá em Santo André, ele é responsável, ele tem acesso à INDE e consegue cadastrar os dados, entrar em contato com o IBGE, fazer tudo o que precisar. Ele é como se fosse o administrador do nó aqui na universidade. Certo. Bom, então, alguém tem alguma dúvida relacionada à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDE, esse tópico de hoje? Então tá, a ideia era simplesmente dessa opção, principalmente assim, para dar para vocês um pouco mais de jogo de cintura para vocês procurarem dados para os trabalhos de vocês também. Então, vocês pelo menos têm um pouco mais de opção de procurar em geosserviços, procurar na INDE, procurar em metadados, e aí vocês vão poder trabalhar um pouco mais para o trabalho de vocês. Bom,